apenas no lugar físico, não apenas na nossa reunião, mas Tu és bem-vindo, Espírito Santo, na Tua casa, Senhor, que somos nós. Nós não queremos e não vamos abrir mão de andar contigo, Espírito Santo, de sermos guiados por Ti, Senhor, em cada momento, em cada dia desse novo ano. Ó Espírito Santo, vem nos direcionar, vem nos guiar, Espírito de Deus. Nós não queremos errar, não queremos desviar, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Exalte a Jesus nesse lugar, irmãos. Adore a Ele. Glorifique o seu nome. Tenha liberdade nesse lugar. Porque aqui é um lugar de adoração a Yahvé. Aqui é um lugar onde nós podemos nos expressar sem qualquer constrangimento, sem qualquer tipo de prisão, sem qualquer tipo de timidez. Porque nós estamos diante de um Deus, o Deus dos deuses, aquele que nos aceita em sua presença, aquele que já nos fez dignos, mesmo não sendo, mas Ele nos considerou para que assentássemos na sua mesa através de Jesus. E por isso nós estamos aqui, meu Deus, porque, Senhor, viemos adorar o Senhor nesse lugar. Nós viemos aqui, Senhor, proclamar o Teu nome, as Tuas maravilhas, a Tua bondade, Yahvé. Nós queremos, Senhor, exaltar-te, Senhor. Nós queremos, Senhor, entregar nossa
de louvor diante, Senhor, do teu altar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. O grande eu estou aqui, adoramos.
Deus, e nós somos o sacrifício no altar do Senhor, a nossa vida. Oh, Jesus. Receba essas ofertas feitas nesta noite e abençoe a vida de cada ofertante. Que o Senhor os abençoe,
abençoe suas finanças, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E aqueles ainda que não ofertam, que o Senhor venha estar abençoando, para que possam também estar ofertando diante do teu altar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um. Amém. Shalom, irmãos. É uma honra poder ministrar a palavra do Senhor em dias que nós temos vivido e poder servir a Deus com os nossos dons e talentos é o propósito pelo qual nós estamos nessa terra. Não é verdade? É o propósito. Então, Ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E eu não sei em quem você se encaixa aqui, mas alguma coisa você se encaixa. Então, aonde você se encaixa? Coisa linda, cara. E aí vai descobrindo, né? Vai descobrindo aquilo para o qual o Senhor nos chamou. E hoje pela manhã, ao despertar, eu buscava do Senhor uma palavra para trazer o coração da igreja. E o meu coração tem andado ultimamente muito aceso com relação à volta de Jesus. Ninguém sabe o dia nem a hora, não é? Ninguém marcou numa agenda, só está na agenda do céu, agenda do Pai. Mas na nossa agenda não está dia nem hora em que o Mestre vai voltar. Mas nós estamos vivendo dias que têm nos levado a refletir sobre a nossa vida como cristãos na terra. Eu não sei vocês, mas a mim tem me levado muito a refletir como cristã, como temos vivido nesses dias. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 24. Mateus 24, do 15 ao verso 31. Eu vou ler. Mateus 24. Gostaria que todos encontrassem para acompanhar a leitura e que o Espírito ministre ao seu coração através da leitura das Sagradas Escrituras. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto,
Se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amados, este é o mais completo sermão profético de Jesus registrado nos Evangelhos. Esse sermão é o assunto central dele, é a segunda vinda de Cristo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está aguardando a segunda vinda de Jesus? Eu posso ouvir um amém? Amém. Esta igreja está aguardando a segunda vinda do Mestre. Amém. Aleluias por isso. A segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais enfatizados na Bíblia. A segunda volta de Jesus, a volta de Cristo, o Messias, aquele que nos foi prometido, é um dos assuntos mais enfatizados nas Sagradas Escrituras, porque ela aponta para o nosso retorno para casa. Amém? Amém. O nosso lar não é aqui. O nosso lar está nos aguardando. Amém, igreja? De fato, a segunda vinda de Jesus é um dos assuntos mais debatidos e, da mesma forma, um dos mais distorcidos na história. Alguns colocam data. Ele virá tal dia. Mas como eu comecei, eu disse que só está na agenda do Pai a data e a hora que o Filho virá nos levar. Amém? Só está na agenda dele. Outros ainda creem, de uma certa forma, que Jesus voltará, mas não estão se preparando para a volta de Jesus. E há outros que ainda negam a volta de Jesus. Mas de todas essas classes de que eu falei aqui, daqueles que apontam uma data, daqueles que apontam na agenda uma data que o Filho do Homem voltará, aqueles que negam a volta de Jesus, mas daqueles que até acreditam que ela virá, mas vivem de uma forma como se ele não fosse voltar. Será que nós estamos vivenciando isso nesses dias? Um povo que até acredita, Jesus voltará, está escrito, mas vivem suas vidas de forma como se não aguardassem a volta do noivo. O noivo virá para a noiva. Você é a noiva do Cordeiro. E como noiva, o Espírito está trabalhando em nós, nos forjando, nos moldando para o casamento. Amém? Eu acredito que quem aqui já casou, que preparou uma cerimônia, sonhou com uma cerimônia de casamento. Sonhou com os detalhes, sonhou com o vestido, com o sapato, com a entrada, com as músicas, com quem iria ministrar.
houve um preparo. E houve os amigos da noiva que ajudaram a noiva no preparo para aquele grande dia do seu casamento. Esse preparo se compara ao preparo espiritual da noiva aguardando Jesus voltar. Nós precisamos observar os detalhes dessa volta. Nós precisamos observar os detalhes, aquilo que está apontando, os sinais que estamos vendo sobre a volta de Jesus e nos preparar, porque nós iremos nos encontrar com Ele. Seja pela morte ou pelo arrebatamento, mas nós nos encontraremos com Jesus. Nós estamos vendo sinais da volta de Jesus. E o que isso tem gerado em nosso coração? Será que olhar para o mundo hoje tem gerado temor em nossos corações acerca da segunda volta de Jesus? Porque Ele prometeu que Ele iria, mas Ele iria preparar o quê? Morada. E viria nos buscar. Mas como é que o nosso coração tem aguardado essa volta, esse retorno do Messias? Como é que nós estamos vendo isso? Amados, os sinais mostram a graça. Os sinais mostram a graça. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda língua, tribo, povos e nações. Você não precisa abrir, mas está lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz assim: e cantavam um cântico dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui se fala de Jesus, que foi o único digno de abrir o livro, porque através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele comprou aqueles que foram antes dele, aqueles que estavam na sua geração e aqueles que são depois dele. Aqueles que estão lá no norte da África, aqueles que estão lá no sul da Ásia, aqueles que estão no sertão de Sergipe, aqueles que estão nas mais remotas montanhas. Jesus comprou-os com o seu sacrifício e todos aguardam a sua segunda vinda. A palavra do Senhor diz que a natureza, ela declara a glória do Eterno. A natureza, ela proclama glória de Yahvé. Todos ouvirão de uma forma ou de outra. 2 cientistas decidiram mostrar para a humanidade que o homem viveria sem crer na existência de uma divindade, de um Deus. Então, aqueles 2 cientistas pegam uma criança recém-nascida e levam para as montanhas, para a mata, para a floresta, onde eles prepararam uma casa, todo um cenário para criar aquela criança fora de tudo aquilo que ela pudesse ouvir falar de Deus, de uma divindade. E eles criaram aquela criança. A criança foi crescendo naquele ambiente hostil, que só se falava em ciência, no homem, mas nunca em Deus. E aquela criança, quando chegou por volta dos seus 7 anos de idade, aqueles cientistas que a levaram ali para provar para a raça humana que alguém poderia crescer sem nada de divindade dentro de si, de crer numa divindade, observaram que durante algum tempo, em uma determinada hora, no entardecer,
criança saía e ela sumia. Logo em seguida ela voltava. E isso foi se repetindo por longos e longos dias, meses. Até que um dia eles seguiram aquela criança. E ao seguir aquela criança, eles a avistaram de longe. Ela estava em uma pedra bem grande, sentada, admirando alguma coisa que eles ainda não entendiam. E eles chegaram perto daquela criança e disseram: observamos que diariamente você sai por volta dessa hora, das 5 horas para as 6 horas da tarde, na viração do dia, do anoitecer. E observamos que você está aqui. O que você vinha observar todos os dias? E aquela criança faz a declaração mais linda da sua vida. Ela está diante do pôr do sol, de uma natureza vasta, e ela olha para aqueles 2 homens cientistas e diz: diante de tal grandeza, é impossível não acreditar que existe um Deus que fez tudo isso aqui. Entenderam? Diante da natureza que testifica da glória de Yahvé, ainda que eles tentaram manipular uma situação, mas a palavra de Deus diz que Ele colocou em nós esse espírito que clama Abba, Pai. Então aquela criança, ela tinha dentro dela, nos seus 7, 6 anos, ela entendia, ela nunca ouviu falar de um Deus, de Yahvé, de Jesus, do Espírito, dos anjos, mas quando ela contemplava aquela imensidão, dentro dela testificava: existe um Deus que é maior do que tudo isso, e eu anelo em conhecê-lo. Então naquele momento, aquela pesquisa daqueles 2 homens caiu por terra. Amém? Amém? Porque ali testifica do que a palavra de Deus diz. A natureza declara a glória de Deus. Amados, a evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. Muitos de nós dormimos com relação aos sinais da segunda volta de Jesus. A evangelização das nações, dos povos, procede à segunda vinda de Cristo. Vamos lá em 2 Pedro. Se você não tiver aí, eu vou ler para você. 2 Pedro capítulo 3, verso 12, que diz: esperando e apressando a vinda do dia do Senhor. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Amados, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e novas terras. A evangelização das nações é um sinal que precede a volta do Filho do Homem. Jesus está, irmãos, declarando que cada uma dessas nações, em algum curso da história, elas ouviram falar do nome de Yeshua. Porque ninguém ficará ileso de ouvir esse nome. Então virá o fim. William Hendrickson diz que a história das missões mostra que o Evangelho tem se estendido do Oriente ao Ocidente. E aí eu fui numa pesquisa que diz assim: no primeiro século, o apóstolo Paulo foi o grande bandeirante do cristianismo, plantando igreja nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor.
Durante o período seguinte, que corresponde de 100 a 303, desde a morte do apóstolo João até Constantino, mais de 164 mil mártires foram sepultados em Roma. De Constantino até Carlos Magno, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. De Carlos Magno a Lutero, Noruega, Islândia e Groenlândia são evangelizadas. De 1517 até 1792, originam-se as muitas sociedades missionárias, o evangelho é levado até o Ocidente. Em 1792, William Carey começou as missões modernas. A evangelização dos povos ainda é uma tarefa inacabada. Por volta de 1960, salvo engano, Loren Cunningham, que é o fundador de Jocum, Jovens com uma Missão, teve um sonho, uma revelação da parte de Deus, onde Deus o levou para um tempo de jejum, porque Deus tinha um propósito com aquele jovem. Eu não lembro a idade dele, se era 16, 17, mas ele era bem jovem. E Deus deu a ele uma visão de ondas que invadiam os continentes. Ondas fortes, ondas gigantes. E aquelas ondas, quando elas chegavam nos continentes, elas se transformavam em jovens, homens e mulheres, que levavam o evangelho aos continentes, aos povos mais longínquos da face da terra, aonde fosse. Então aquelas ondas, elas invadiam os continentes e se transformavam em jovens, homens e mulheres, levando a palavra de Deus. Hoje, nós temos à nossa disposição meios de comunicação, redes sociais, que nós podemos muito bem parar de seguir os influencers, como nós falamos aqui ontem no culto dos jovens, e sermos influencers, aqueles que vão influenciar uma geração. Quantos versículos você posta da Bíblia no seu Instagram, nos seus stories? Né, Samir? Quantos lá no seu Facebook você marca com as boas novas de salvação? Das suas redes sociais, se os céus fossem fazer um levantamento agora do seu Instagram, do seu Facebook e das suas muitas e muitas redes sociais, se os céus fizessem um levantamento, quantos por cento lá no checklist celestial teria acerca de Jesus? 10%? 5%? Misericórdia. Queima ele, Jeová. O negócio está feio para o seu lado. A nossa rede social ela tem que ser 100% entregue a Jesus. Porque nós estamos num decreto. Se você teve ouvido para ouvir o decreto que foi falado, pelo menos chegou apropriado. Acho que chegou aqui também esse decreto. Que Deus estaria levantando os jovens. Ou foi a apóstola Valnice que falou? Não foi a... Bom, irmãos, cabeça. Ou foi o decreto que foi a apóstola Valnice na sua ministração. Mas eu acho que foi. Dizendo que Deus estaria utilizando as redes sociais, utilizando esses jovens que têm uma mente formada para isso, para levar as boas novas de salvação, para revolucionar. E o que é que você tem feito então com as suas redes sociais? Eu acredito que se fosse na época de William Carey, bombaria o Instagram. Se fosse na época de Paulo, imagine, Paulo era espada para tudo que era canto. Nós não podemos nos conformar em gastar horas, porque a gente acha que é um minuto como depara, são horas nas redes sociais, olhando a vida alheia, desejando a vida alheia, a riqueza do povo que a gente não tem, a beleza do povo que a gente não tem, o corpo da outra que a gente não tem, o cabelo do outro que a gente não tem, porque nós somos isso aqui é real. E é isso aqui que eu tenho que entregar para Jesus, para que Ele faça dos meios de comunicação que eu tenho acesso, meio de evangelização. Irmãos,
E nesta tarefa, Deus conta com você e suas habilidades para fazer o reino chegar aos corações sem Cristo. Eu lembro bem que quando na época de missões, que Deus me deu a oportunidade de chegar ali em Angola, nós trabalhamos no orfanato, onde crianças sem pai nem mãe, mortos na guerra de Angola, não tinha mais ninguém, elas estavam ali. Crianças de 5, 6, pré-adolescentes, de até 12, tinha 13, tinha uma mais velha que ela tinha 16 anos, sem expectativa de vida, sem saber o que fazer, porque o governo não lhe dava, pai e mãe já não tinha. E Deus levanta jovens, homens e mulheres para chegar ali e levar o amor dele àquelas crianças. E ministrar ao coração daquelas crianças que Jesus as amava. Você acha que é uma tarefa fácil falar para órfãos que perderam seus pais na guerra, que Jesus os ama e tem um plano na vida deles? Não, não é fácil. E difícil é chegar no campo de refugiados, onde nos levaram. Andamos quase 2 horas para chegar lá. Não era asfalto, era barro. E quando chegamos naquele sol, igualzinho o sol do Nordeste, quente, chegamos naquele lugar, eu só sabia chorar, porque eu falei, eu não sei nem o que falar. A gente se cala diante das situações e só ora no Espírito, em gemidos inexprimíveis. Uma situação que eu olhei e falei assim, Senhor, o que é que eu vou falar? E eu olhei para mim, eu nada tinha para dar, eu achava. Mas à medida que entramos dentro daquele campo, fomos olhando a situação, pobreza extrema, extrema, extrema. E você poder falar, Senhor, me ajude a falar do teu amor, porque eu não sei como falar do teu amor. Porque eu estava constrangida até com o tênis que eu estava usando. E que não era tênis de marca, não, era tênis que a gente compra de R$670. Eu, até com o tênis eu estava constrangida. Que se eu pudesse eu tirava do meu pé para entrar lá descalço. Porque era uma linha de extrema pobreza. Mas o Senhor nos deu estratégia, o Senhor nos usou naquele ambiente, os que ali foram. E fizemos um trabalho ali por 2 meses naquela comunidade. Extremos da terra. Talvez você não chegue lá, talvez eu nunca mais volte lá. Mas Deus conta com as nossas intercessões. Deus conta com o nosso dinheiro. Deus conta. O culto de missões é a próxima semana, mas eu estou adiantando, né? É que o negócio dentro da gente só fala disso, né? E Deus quer contar com você para aquilo, porque a gente tem que anunciar a segunda volta. Jesus já está chegando. Irmãos, os sinais indicam oposição a Deus. Jesus cita 4 sinais que indicam oposição a Deus, ao seu povo. A tribulação. A vinda do Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Haverá perseguidores de fora e traidores de dentro. Esse tempo é ilustrado com o tempo de cerco a Jerusalém. Quando o povo foi encurralado pelo exército e eles foram mortos à espada. Extrema tribulação. A perseguição religiosa. Nós olhamos, irmãos, em todo o estado da história da raça humana, em que hoje nós sofremos perseguição religiosa. Onde nós não ainda falamos, mas somos atacados, como quando falamos de uma família onde Deus constituiu homem e mulher. Somos ou não somos perseguidos porque cremos e confessamos no casamento? Isso é uma perseguição religiosa. Se você posta lá
no seu status do Instagram, logo te bloqueiam, logo te denunciam. Estamos sofrendo uma perseguição. Isso é o começo das dores, porque coisa pior está por vir. Temos vivido um tempo de vírus que tem assolado por todo canto. Podem inventar vacina, inventar o que quiser, mas a palavra vai se cumprir, e ela vai se cumprir cabalmente. Amados, essa grande tribulação descreve o mesmo perigo: a apostasia, a depravação moral e o anticristo. A apostasia, vamos lá para o versículo que nós lemos em Mateus, capítulo 23. Capítulo 24, do verso 23 ao 26. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está ali no deserto, não vão lá. Ou, se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Irmãos, a apostasia é significativo que o primeiro sinal de Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros. A segunda vinda de Cristo está precedida pelo abandono da fé. A segunda vinda de Cristo será precedida pelo abandono da fé. Nós temos um quadro de uma pesquisa onde hoje, eu não sei se já aumentou, que provavelmente já deve ter aumentado, cerca de 1 bilhão da população é islâmica. E esse 1 bilhão acompanha aqueles que são católicos. O espiritismo kardecista cresce assustadoramente. Os cultos afros brasileiros não ficam para trás. As grandes religiões orientais, o budismo e o hinduísmo, crescem de forma espontânea. E o que tem saído dos púlpitos da igreja é um evangelho humanista, o homem como centro. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem, nada de ruim pode acontecer porque eu sou crente. É ou não é, irmãos? Quando eu era menina, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, eu não recordo bem. E eu já falei isso para os irmãos. Meu pai se converteu. Minha mãe não. E meu pai começou a ir para a igreja. E meu pai começou a me levar para a igreja. Minha mãe não ia à igreja. E eu ia para a igreja, eu gostava da igreja. Eu ia para a salinha. Tinha as lições das crianças. Tinha até provinha. E eu lembro, as coisas marcam, né? Eu lembro da provinha que eu fiz na igreja de Jesus. Lembro, ó, tem anos. E um dia, olha a cabeça de criança, viu? Um dia, domingo, como todo domingo, meu pai levantou, foi se aprontar para ir para a igreja. E eu não queria ir para a igreja. E ele disse assim: por que você não quer ir para a igreja? Eu disse: ah, pai, o povo que vai para a igreja, todo mundo enrica. Mas eu ainda não enriquei. Foi bem assim a minha resposta para o meu pai. Aí ele olhou para mim e deve ter dito alguma coisa que eu não recordo.
Mas olhe a mentalidade que eu tinha. Eu não vou mais à igreja porque os crentes são ricos e eu ainda não enriquei. Eu era uma criança, sei lá, de 7, 8 anos de idade. Hoje, os adultos são diferentes. Se você passar por uma tribulação, não pode. Tá com problema? Repreenda. Tá com uma dor? Nós não podemos mais hoje ser assolados por nada, porque precisamos cuidar do nosso bem-estar. Se eu não estou bem, com uma ligeira dor de cabeça, eu não vou ao culto. Não é? E nos colocamos como centro desse evangelho humanista que hoje temos vivido.